Olá, boa tarde. Passando hoje aqui mais cedo, né, para fazer essa live, porque à noite eu vou estar viajando, retornando para casa, né? Tô aqui na minha imersão de negócios, né? De uma das imersões de negócios que eu participo. Hoje eu postei fiz um stories, né? Mostrando que hoje o tema que a gente iniciou aqui na nossa mentoria foi sobre o que fazem, né? O que faz com que as empresas fechem, né? E aqui tem um aspecto bem interessante que tem tudo a ver com o que eu quero conversar com vocês hoje, que eu postei que eu iria falar, que é sobre as ferramentas de coaching individual. Mas hoje a gente estava conversando, né? E os dados mostram que as empresas que fecham, né? Elas fecham geralmente depois de um pico de crescimento, né? Elas quebram depois de um pico de crescimento. Por quê? Porque elas não estavam preparadas. Elas não estavam, o dono, né, o proprietário, os líderes não estavam preparados para dar conta daquele crescimento. E é exatamente isso que eu quero conversar hoje aqui com vocês, né? E podem deixar as perguntas de vocês aí, que no final eu respondo. Uma das perguntas que eu mais recebo, né, em relação a coaching individual é sobre ferramentas, né? E o que eu mais identifico na prática, né? Vocês sabem que eu sou também mentora, né, de coaches de líderes, mas muitos coaches me procuram para mentorias individuais, né, de trabalhos que eles estão realizando. E o que eu percebo? Que os dois maiores erros que os coaches cometem quando estão realizando processos de coaching individual tem sempre a ver com duas questões. Uma com processo e outra com ferramentas. E, na verdade, uma coisa está ligada na outra, né? Se o coach não domina as ferramentas de coaching de liderança, né, ele vai ter problemas. Mas se ele não domina o processo, ele também vai ter problemas. Então, é sobre isso que eu quero conversar aqui com você hoje. Porque as ferramentas, elas estão totalmente ligadas ao processo, certo? A metodologia, ao processo, que é completamente diferente de outros nichos do, por exemplo, life coaching, né? No processo de coaching individual de líderes, né, nós trabalhamos dentro da nossa metodologia com 15 ferramentas, certo? Nós temos ferramentas que a gente chama que são ferramentas de pré-processo. O que isso quer dizer? Aqui eu estou focando em empresas, certo? Mas o coaching para o líder, pessoa física, muda algumas questões em termos de processo, mas as ferramentas que nós utilizamos são sempre as mesmas. Então, nós temos as ferramentas de pré-processo. O que é isso? São aquelas ferramentas que você utiliza antes mesmo de começar o processo, quando a demanda é da empresa. Que ferramenta é essa, né? Essa ferramenta é o contrato de 3 pontas. Um dos grandes erros que a maioria dos coaches fazem, né, por não conhecerem nem a metodologia, nem as ferramentas, né, de coaching individual para líderes, é que não fazem o contrato de 3 pontas. O contrato de 3 pontas, ele é uma ferramenta aonde você alinha os objetivos da empresa com o processo de coaching, certo? Logo depois, nós temos as ferramentas que é do processo propriamente dito, certo? E aí nós temos ferramentas de alinhamento de expectativas, porque tem uma questão real, né? Quando o contratante é a empresa, não necessariamente as demandas da empresa são as mesmas demandas do líder. Só que nós precisamos alinhar estes dois objetivos. Então, uma das ferramentas que a gente chama, né, que a gente utiliza, que é a ponte, que é a ferramenta de alinhamento, né, entre as duas demandas, os dois objetivos. Aí nós temos as ferramentas do processo propriamente dito. E nós temos as ferramentas, que é extremamente importante, que vem logo na sequência, que são as ferramentas de autoconhecimento. Só que aqui você precisa entender o seguinte: o autoconhecimento dentro de um processo de coaching de liderança, ela é conduzida de uma forma diferente, né? Tanto que nós utilizamos ferramentas de assessment, avaliação 360 graus, valores, certo? Mas são ferramentas direcionadas para a liderança, certo?
E nós temos o que a gente chama das ferramentas impulsionadoras. Essas são ferramentas, e aqui tem uma grande diferença dos processos de life, né? Nos processos de life, geralmente, nós temos uma ferramenta por sessão. No processo de coaching de liderança, não é assim que funciona. Se você for com esta metodologia, não tenha dúvida, você não vai ter resultados. E você corre o grande risco do líder literalmente abandonar o seu processo. Por quê? Porque este é o processo, é a metodologia do Life, não é do coaching de líderes, ok? E o que são então as ferramentas impulsionadoras, que é um outro grupo de ferramentas que você precisa dominar? São ferramentas, algumas delas são ferramentas de sessão que você vai usar numa sessão. Outras ferramentas são ferramentas impulsionadoras da mudança, que você vai utilizar na hora que o cliente solicitar. Ah, Liana, como assim? O cliente diz, agora eu quero a ferramenta X? Claro que não, né? Mas é quando, durante a sessão, aquilo que está sendo trabalhado, que foi demandado pelo cliente, você lança a mão de uma ferramenta impulsionadora. Isso é uma outra grande diferença nos processos. No coaching, no life coaching, né, na maioria das vezes nós programamos a sequência das sessões. No coaching de líderes, não. Quem define a demanda da sessão e o que vai ser trabalhada é o coach, é o líder. Você trabalha e lança a mão das ferramentas conforme a demanda do seu coach. Por isso, então, que você precisa dominar as 15 ferramentas, né? Ter no seu arsenal 15 ferramentas. Com essas 15 ferramentas, você atende qualquer nível de liderança, desde o presidente, do CEO, até o primeiro nível de liderança. Essas são as ferramentas que eu utilizo, e utilizo com todos os níveis, com muito resultado. Mas por que eu disse antes que tem 2 pontos que são os principais erros, né, dos coaches, que é não conhecer, não dominar as ferramentas específicas dos processos de coaching individual e também não dominarem o processo, certo? Porque este processo, ele é extremamente personalizado. Ele é um processo específico quando nós estamos trabalhando com líderes e com empresas, porque a demanda é outra, a condução do processo é outra, ok? Bom, então, né, como eu disse, as ferramentas e o processo, eles estão completamente ligados, certo? Se você usar uma ferramenta num horário, num momento que não é de ser usado, isso vai atrapalhar o processo. Isso é outra coisa que eu sempre explico, né, dentro da formação, que é as ferramentas, elas são exatamente o que o nome diz, ferramentas. Elas servem para auxiliar o processo. Elas não são o processo. Você, sem dúvida alguma, precisa dominar as 15 ferramentas, certo? Mas quem define qual é a ferramenta que vai ser usada em que momento é a demanda do seu coach. E isso exige de nós uma grande maestria, né? E maestria em quê? Maestria no processo, no método e nas ferramentas, ok? Tem algumas ferramentas que nós sempre utilizamos, certo? As ferramentas de alinhamento e contratação no início, né? Que é onde nós vamos alinhar os objetivos da empresa com os objetivos do líder, e as ferramentas de autoconhecimento, certo? Só que aqui muitos coaches, por não dominarem as ferramentas de autoconhecimento, usam ferramentas que levam para um autoconhecimento que não é o do coaching de liderança. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, certo? Eu sempre digo o seguinte, que no coaching de liderança, todo o processo, o líder, na verdade, liderar é apenas uma função que você exerce a partir do que você é.
Então não existe processo de desenvolvimento de liderança que não passe pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento, certo? Se um líder se torna melhor, ele se torna melhor porque ele se tornou uma melhor pessoa. Só que a forma de conduzir isso é que é diferente, certo? Muitas vezes, alguns coaches me dizem assim, Liana, eu estava fazendo um processo de coaching, né? E no meio do processo, o líder resolveu pedir demissão. Na grande maioria das vezes, foi erro de condução do processo. Porque se conduziu o processo como life coach e não como um coaching de liderança, que foi para o qual você vai ser contratado. E aqui tem uma coisa, né, uma questão que eu sempre falo, né, não sei se você já me escutou falar sobre isso, que é: este é um nicho extremamente rentável, lucrativo, carente de bons profissionais, mas é um nicho que não admite mediocridade. Ou você é bom ou você está fora. Isso eu preciso te dizer porque é uma realidade. E você pode ser bom? Pode, desde que você domine o método e as ferramentas próprias para este processo, ok? Por que hoje muitas empresas, né? Primeiro, né, uma coisa que eu sempre digo também é que empresa nenhuma e líder nenhum compra metodologia, certo? Líder em empresa não quer método, não quer metodologia, eles querem resultados. E como que você entrega grandes resultados? Você entrega grandes resultados se você souber conduzir as etapas, né, e o processo de uma forma adequada, focada, né, na evolução deste líder, ok? O exemplo que eu ia dar para vocês antes, né, que eu disse do autoconhecimento. O autoconhecimento dentro de um processo de coaching de liderança, ele é fundamental. O líder não tem como se tornar um melhor líder se ele não se tornar uma melhor pessoa, certo? Só que é um processo de autoconhecimento focado nos objetivos do processo. Diferente do life, que você trabalha missão, propósito, não é isso que nós trabalhamos no autoconhecimento quando nós estamos num processo de coaching individual. Muitas vezes os coaches me dizem assim, ah não, Liana, mas então é um processo que não desenvolve a pessoa do líder, de forma alguma. Isso é uma visão totalmente distorcida e de falta de entendimento de quem não conhece o processo de coaching de líderes, né? O maior feedback que eu tenho dos líderes, né, e é o feedback que para mim, né, particularmente é o mais importante, é quando no final dos processos individuais ou até de grupo, os líderes me dizem assim, a minha filha disse que eu mudei. Nossa, o meu marido falou tal coisa, né? E por que isso me deixa tão feliz? Porque agora talvez você esteja dizendo assim, tá, Liana, mas você não foi contratada pela empresa para desenvolver as competências de liderança, né, do líder? E eu vou dizer para você, foi. Só que para mim, quando um líder me diz, eu mudei em casa, essa é a maior prova de que a mudança vai ser sustentada, que a mudança realmente se instalou. Porque, como eu disse, né, ser líder é apenas um papel que você desempenha a partir da pessoa que você é, dos valores que você tem, do seu perfil, né, das suas qualidades, dos seus gaps, né, e que você, claro, num processo de coaching, você vai trabalhar exatamente para melhorar esses gaps e potencializar o que você já tem de bom, ok? Vamos lá, se tiverem alguma pergunta aí, fiquem à vontade de me fazer, né? E em relação aos processos de coaching, deixa eu, antes, né, de vocês colocarem perguntas aí, podem ir colocando. Quem me segue aqui sabe, né, que eu sempre digo isso, porque isso de verdade, né, é o que eu acredito. Muitos coaches, né, eu não sei se vocês sabem, eu sempre faço as semanas do coaching para empresas, né, do coaching e liderança. E muitos coaches
a vida inteira me pediram ferramentas. Ah, Eliana, como é que eu aprendo essas ferramentas? Ah, Eliana, como é que eu posso adquirir estas ferramentas para o processo individual? Né? Porque fica muito claro que são ferramentas diferentes, distintas, né? E eu sempre disse o seguinte, né? Porque eu sempre ensinei as ferramentas de coaching individual dentro da nossa formação completa de coaching, né? De líderes, para liderança, para desenvolvimento de líderes. Que é uma formação que ela contempla 3 metodologias: coaching individual, coaching de grupo e treinamento vivencial, né? Mas, enfim, várias pessoas sempre me diziam: Eliana, eu queria só as ferramentas. E eu sempre disse o seguinte, né? Eu não vendo ferramentas, porque eu não acredito em ferramentas, eu acredito em processos. E dentro de processos, claro, tem as ferramentas. Mas, então, por muito tempo eu disse: não, eu não vendo as ferramentas separadas, as ferramentas estão dentro da formação completa. Só que o que eu me dei conta? Né? Eu me dei conta que eu também estava deixando de ajudar muitos de vocês que não querem ainda neste momento, ou por qualquer motivo, né, terem uma esteira de serviço ampla com vários serviços, ou que neste momento estão muito focados no coaching individual. E aí eu também me dei conta que eu estava deixando de ajudar vocês e, consequentemente, deixando de ajudar empresas. Então, sim, eu resolvi, né, disponibilizar as ferramentas para os processos de coaching individual. Só que de um jeito muito melhor, que é o jeito que eu acredito, né, muito melhor no meu ponto de vista, né? Eu resolvi, sim, disponibilizar as ferramentas para os processos individuais. Só que eu vou disponibilizar essas ferramentas dentro do processo. Então, neste momento, nós estamos com o nosso pré-lançamento da formação em coaching individual para líderes, que é onde eu te ensino as 15 ferramentas, onde eu te ensino o processo, o método, todas as particularidades, todas as situações delicadas, né? Como é que você lida com as situações que são deste nicho, né? O que eu faço quando, por exemplo, no meio do processo, a empresa decide demitir o líder que eu estou fazendo o processo? O que eu faço se o líder diz que vai pedir demissão? O que eu faço se eu comecei o processo e o líder não concorda com a demanda da empresa? O que eu faço se o líder me conta algo que é prejudicial para a empresa? Essas são perguntas, né, que muitos coaches me fazem, porque tem essa dúvida e são situações que ocorrem durante o processo e que você, como o coach de líderes, tem que ter a maestria, né, para conduzir essas situações da forma mais efetiva, mais ética, né, para todos os lados, né, para todos os clientes e para você como profissional. Então, né, eu estou com o pré-lançamento da formação em coaching individual, que é onde sim eu te ensino todas as ferramentas. Mas não só as ferramentas, eu te ensino todo o processo, né? Eu te ensino como é que de verdade você entra numa empresa e você entrega grandes resultados. Porque, como eu disse, as empresas não aceitam mediocridade. Ou você é bom ou você está fora. E nós podemos ser muito bons e ajudarmos muito as empresas. Então, neste momento, nós estamos com um grupo VIP, certo? É um grupo VIP de pré-lançamento, aonde você pode entrar até amanhã neste grupo VIP, porque somente para quem estiver no grupo VIP, eu vou estar fazendo um mega desconto, né? Um mega desconto de pré-lançamento, mas que vai durar apenas um dia, das 9 da manhã às 19 da noite. Depois a formação vai estar disponível, sim, mas com o valor normal dela, certo? Então, se você... e outra coisa fundamental que eu esqueci de falar, né? Dentro desta formação, onde você vai aprender todas as ferramentas, o método, as situações particulares, enfim, tudo que você precisa saber para realmente se colocar neste mercado e gerar grandes resultados, certo? Além disso, você tem 3 meses do meu acompanhamento.
do meu acompanhamento, da minha mentoria, num grupo de WhatsApp e através de mentorias técnicas, certo? Todas as minhas formações têm isso. Por quê? Sabe qual é a queixa que eu mais tenho escutado dos coaches, né? Muitos coaches vêm e me dizem assim: Liana, eu quero fazer a sua formação, né? Mas eu tô ressabiado. Porque eu fiz a formação A, B, C e D, né? E realmente aprendi um monte de coisa. Mas quando terminou, que eu fui para a prática, eu realmente não tive mais acompanhamento nenhum. E aí eu fiquei com um monte de conhecimento perdido, né? Perdido na linha assim, de não saber juntar, né? De não saber juntar uma parte com a outra, ok? E é exatamente por isso, então, que eu te dou a mentoria, o acompanhamento, por 3 meses, ok? Vamos lá, deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. A pergunta da Dani: as ferramentas são para a contratação de líderes ou para o desenvolvimento de lideranças dentro do ambiente de trabalho? Dani, nesta formação que é de coaching individual, as ferramentas elas são para desenvolvimento nos processos individuais, certo? De coaching. Aí tanto faz, se você for contratada pela empresa, você aprende a fazer as duas conduções, certo? Tanto que se você é contratado pela empresa ou se você é contratado direto pelo líder, certo? Então você pergunta: as ferramentas são para a contratação de líderes ou para o desenvolvimento e liderança dentro do ambiente de trabalho? Os dois, certo? Com a nossa metodologia você atende tanto o líder pessoa física, quanto você atende o líder pessoa jurídica, que a empresa te contrate, ok? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não neste momento, né? Muito bem, quis passar hoje aqui então para te explicar um pouco sobre as ferramentas, né? A particularidade das ferramentas do processo de coaching individual para líderes, que é diferente de qualquer outra metodologia, certo? E dominar isso é fundamental. Dani, me fiz clara? Responde aí, por gentileza, né? Se me fiz clara na minha resposta para você, ok? Então, se você deseja realmente entrar nesse mercado, ter maestria, segurança, ter um método que já é aprovado, comprovado, né? Vem para o grupo VIP, que no final desta semana eu vou estar fazendo uma mega oferta de pré-lançamento, onde você aprende as 15 ferramentas. Você tem 3 meses do meu acompanhamento, né, da minha mentoria, para que você realmente entre e entregue grandes resultados e assim alavanque novos projetos, né? Além de você entender, aprender todo o passo a passo, toda a metodologia, né, todo o método e todas as particularidades deste nicho, ok? Legal, Dani. Ok? Então, se você realmente quer estar aí por 3 meses comigo, eu te orientando, eu te mentorando, né? E você tendo a segurança de realmente entrar, fazer grandes entregas dentro, eu tô te esperando aqui no Grupo VIP, ok? Um grande abraço e conversamos daqui um pouco. Tchau!